acompanham nesta transmissão. Essa é uma ação de fé em ação e justiça, promovida pela Província dos Jesuítas do Brasil, em consonância com a Conferência dos Provinciais para a América Latina e o Caribe, EcoJesuíta e toda a família da Companhia de Jesus, que vem se organizando para estar com uma maneira qualificada, com uma maneira comprometida em todos os elementos que envolvem a Conferência das Partes do Clima da ONU, que vai acontecer pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez na Amazônia, em novembro de 2025. O nosso lema é comprometidos com a criação, engajados pela justiça e inspirados pela fé. A partir desse lema, a Companhia de Jesus elencou 4 grandes agendas estratégicas para levar ao debate, à reflexão daqui até a Conferência das Partes do Clima da ONU, a COP30, e essas agendas estratégicas se referem à revisão da dívida dos países do Sul Global, o fortalecimento do Fundo de Perdas e Danos, a construção de sistemas alimentares embasados na soberania alimentar, na agroecologia e a transição energética justa. São 4 agendas que se somam a todas as organizações religiosas do mundo que vêm cada vez mais debatendo o tema da fé e do clima. Eu sou Luiz Felipe Lacerda, eu sou secretário executivo do Observatório de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OMA, professor da Cátedra Laudato Si, da Universidade Católica de Pernambuco, e tenho a alegria de acompanhar vocês nesse conjunto de momentos virtuais que faremos como um caminho, uma peregrinação do saber, das informações, até chegarmos em novembro na COP30. Sabendo que a COP30 não é só a COP em si, só o evento oficial, mas também uma série de articulações da igreja e de fora da igreja com os movimentos sociais que vão compondo também um outro espaço, que é o espaço da Cúpula dos Povos, que é o espaço do Tapiri Ecumênico, que são os espaços onde a sociedade civil se organiza, busca fôlego para as novas resistências e produzem os anúncios daquilo que vão chegando cada vez mais, a partir das práticas locais, no cuidado da casa comum, como diria o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, que esse ano, inclusive, completa 10 anos e faz menção ao seu ano de lançamento justamente às portas do Acordo de Paris, que é o acordo atualmente vigente sobre as questões das mudanças climáticas. Então é muito simbólico nós estarmos recebendo pela primeira vez uma conferência do clima na Amazônia brasileira, 10 anos após o Acordo de Paris e também 10 anos de celebração dessa encíclica que nos trouxe a ecologia integral com a perspectiva de que tudo está interligado. O social e o ambiental não são fenômenos ou não passam por crises distintas. São os mesmos processos que desencadeiam elementos aos quais a gente tem que enfrentar, resistir e criar alternativas. O ambiental e o social está interligado, tudo está ligado. É nessa perspectiva de um compromisso de um corpo apostólico, inspirado por esses 10 anos da encíclica, inspirados pelas 4 preferências apostólicas universais da Companhia de Jesus, entre elas o apoiar a sociedade, os movimentos no cuidado da casa comum, que a gente vai se colocando em colaboração com os demais em direção a Belém em novembro de 2025. Tanto olhando para os espaços formais, com os espaços políticos, que é a COP, o Salão Verde, o Salão Azul, assim como olhando para essa zona colorida, como a gente chama, a Cúpula dos Povos, que vai reunir centenas de movimentos sociais para debater as verdadeiras soluções climáticas e as respostas que saem do Sul Global para esses desafios. Nesse trajeto, hoje nós estamos começando essa live, que vai trabalhar um pouco essa primeira e essa segunda agenda estratégica da Companhia Universal nesta campanha, que se trata a respeito da dívida externa, a revisão da dívida externa dos países do Sul Global e o processo de fortalecimento do Fundo de Perdas e Danos. No dia 8 de outubro, nós nos encontraremos de novo para debater a segunda live, que vai trabalhar a agenda da soberania alimentar e da crise climática. E depois, no dia 5 de novembro, já nas portas da conferência, nós vamos trabalhar a questão da transição energética,
que, como reivindicam os movimentos sociais, as comunidades de povos originários e tradicionais do Sul Global, deve ser uma transição energética justa, sem falsas soluções climáticas, que levem em consideração os saberes dos povos locais e a defesa dos ecossistemas. Hoje, dia 8 de outubro, dia 5 de novembro, e depois da COP, no dia 3 de outubro, nos reuniremos outra vez na última live, no nosso último encontro, organizado pela Província dos Jesuítas do Brasil, por esse comitê da COP30, formado dentro da província, para falar do pós-COP, as expectativas e os compromissos que surgem após a realização deste grande evento no dia 3 de dezembro. Então, temos esses 4 encontros marcados, você consegue todas essas informações na página, no portal dos Jesuítas do Brasil, lá tem um link que vai lhe levar para a página da COP30, e também no EcoJesuit, que é o organismo global dos jesuítas, para incidência política, aí você vai encontrar o briefing dessas agendas, como você pode colaborar, existe uma campanha que você pode, inclusive, mandar automaticamente cartas para os governantes do seu país, dizendo que essas agendas são importantes e que devem ser pautadas. E por que essas agendas são importantes? É o que nós vamos discutir ao longo dessas lives, ao longo desses encontros. Hoje nós vamos começar dialogando, como eu falei anteriormente, sobre a dívida externa dos países do Sul Global, e como que a gente pode revisitar essa dívida externa a fim de direcionar todo esse recurso investido em juros, investido em dívidas, e direcioná-los para políticas públicas de mitigação e adaptação climática, para o fortalecimento do famoso Fundo de Perdas e Danos. Agora, recentemente, ontem, para falar a verdade, o presidente do Brasil anunciou o Fundo das Florestas Tropicais, no seu anúncio lá na ONU. A gente vai entendendo cada vez mais essas linguagens técnicas, essas articulações que vão acontecendo no âmbito da arena climática global, e para isso hoje, para entender melhor e para debater sobre esse assunto, a gente conta com a presença de 2 pessoas super especiais. A gente conta com a Sandra Quintela, que é economista, educadora popular, presidente do Instituto Pax de Políticas Alternativas para o Cone Sul e é coordenadora da rede do Jubileu Sul Brasil. O Jubileu Sul, uma das primeiras organizações no nosso país a tratar, ainda lá nos anos 90, da dívida externa. Então, a gente está muito feliz que a Sandra está aqui conosco, porque vai trazer toda a expertise do Jubileu Sul, que é uma organização que colabora conosco nessas reflexões, todo o campo social, socioambiental, socioeconômico. E também temos o José Menezes, que é professor da UFAL, no curso de Economia e no programa de pós do Serviço Social. Ele é doutor pela USP, coordenador do Núcleo Alagoano da Auditoria Cidadã da Dívida, membro da Recipt e também coordenador do grupo de pesquisa do Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais, também da UFAL. E vem também representando os colegas da Auditoria Cidadã da Dívida, que também é uma organização que vem nos ajudando a pensar sobre essa conjuntura, ou como diz a nossa querida amiga Fatorelli, sobre esse sistema da dívida. E quando a gente fala muitas vezes em perdão da dívida, a gente já começa a escutar críticas e reflexões sobre esse ponto, porque a gente nem sempre quer o perdão a partir de uma perspectiva de que a gente só pede perdão daquilo que a gente reconhece o erro. E o que diz o sistema da dívida, de acordo com os colegas da Auditoria Cidadã, e o José vai poder falar melhor para a gente isso, é que a gente não reconhece que essa dívida ela foi criada a partir de mecanismos escusos e segue até hoje se retroalimentando. Então, vai ser uma conversa muito boa, vai ser uma conversa cheia de informações, é a hora de você mandar o link aí para alguém que você sabe que vai curtir esse papo. Agora é a hora de você convidar, chegando junto. Você pode mandar suas perguntas, seus comentários aí no chat do YouTube, que a gente também, depois das falas iniciais dos nossos convidados, vamos ter um tempo para responder as perguntas e comentar aquilo que vocês colocarem no chat com vocês. Então, isso mesmo, pergunta, participe, mande seus comentários e distribua o link que a conversa está começando. Então, eu já de imediato apresentando os 2 que vão estar conosco hoje, agradecendo a presença deles, vou chamando a Sandra aqui para a nossa roda. Cada um deles vai ter um tempo aproximado de 25 minutos para poder fazer a sua apresentação inicial, e depois a gente abre para as perguntas e os debates, para a gente entender melhor essa questão, né, Sandra? Como é que a gente entende a dívida externa?
que a gente quer dizer quando está falando de reavaliar essa dívida e como que ela pode servir para nos apoiar realmente no investir recursos nas políticas públicas de adaptação climática, de mitigação climática, e nesses mecanismos todos que a gente cada vez escuta mais falar, como fundos de perdas e danos, entre outros. Então, te agradeço desde já a tua disponibilidade, seja muito bem-vinda. Sandra do Jubileu Sul, é uma alegria te ter aqui, eu passo a palavra para ti. Bom, eu que agradeço muito aí, Luiz Felipe, esse convite, é um prazer para a gente, Jubileu, estar com a família jesuíta é uma honra enorme, porque os jesuítas, e na figura do padre Bernardo Lestienne, ele foi um dos fundadores da rede. O padre Bernardo nunca deixou de participar de uma reunião da coordenação, sempre contribuiu muito. O padre Thierry também, que é um grande companheiro das pastorais sociais, com quem a gente acompanhou as Semanas Sociais Brasileiras. Então, o IBRADES, né, o antigo IBRADES, onde nós fazíamos todas as praticamente reuniões da coordenação do Jubileu na época dos plebiscitos da dívida, da ALCA. Então, estar em casa, realmente, eu agradeço muito. E também agradeço a oportunidade de a gente estar trocando um pouco ideias, né, sobre esse tema, que é um tema estruturante, né, da nossa vida. Desde que o Brasil nasce independente porque transferiram, né, a dívida de Portugal, que Portugal tinha com a Grã-Bretanha, né? Nós assumimos essa dívida com a família Rothschild, os maiores banqueiros da época, e pagamos caro por essa independência, então o Brasil nasce endividado. Isso estou falando da dívida financeira, né? Fora a dívida social, a dívida ambiental, socioambiental, por todo o pacote colonial, né, que nos foi imposto ao longo desses 525 anos. Então, um prazer enorme. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para nós, e eu espero que eu não seja muito chato ficar falando no PowerPoint. Mas, assim, eu acho que não dá para a gente falar de dívida e a gente ter usado mais o conceito de dívida pública, né? A dívida pública, porque ela incorpora a dívida externa e a dívida interna, que hoje, de fato, é a grande questão das nossas economias, né? É a dívida interna, é a dívida em moeda nacional, né? Que alimenta esse sistema e a gente vai chegar lá. Então, eu tentei trazer um pouco, para com quem eu estou conversando aqui, que isso é uma conversa. Eu digo sempre que eu sou economista desprofissionalizada, né? Eu sou economista popular, minha tarefa é traduzir o economês, sempre foi essa, né? De tentar traduzir como é que funcionam esses mecanismos todos e como esses mecanismos chegam na nossa vida cotidiana. Então, é por isso que eu me considero um economista popular, né? Um economista que tenta traduzir, não só educadora popular, como também um economista. Então, vamos lá. Então, acho que para a gente entender, eu vou aumentar um pouquinho aqui para mim, que está muito pequenininho. Para a gente entender o que vai rolar na COP30, o que está nesse debate hoje, né? Dos fundos, né? Do Fundo de Floresta Tropical para Sempre, da transição energética. Eu acho que a gente tem que inserir esse debate num contexto, tá, gente? Que é o contexto, qual o contexto? O contexto da financiarização da economia, né? Eu acho que a gente vive essa etapa da economia capitalista mundial, que é a etapa financiarizada, e para a gente entender esses mecanismos que se espraiam nessas negociações, por exemplo, sobre clima, eu acho que a gente precisa entender e contextualizar mais. Então, eu vou perder um tempinho aqui conversando sobre a financiarização, porque, Luiz Felipe, a gente tem andado tanto por esse país, conversado tanto com tanta gente, e a gente vê que, de fato, não é todo mundo que entende esse processo de financiarização, porque pouca gente está falando dele, não é verdade? Então, acho que é sempre importante localizar o debate da gente, né? Então, primeira coisa, a financiarização. Eu peguei vários conceitos ali, porque eu acho que é importante a gente situar conceitualmente, né? É o elemento central que define a fase atual da economia capitalista mundial. É o papel amplamente expandido dos motivos financeiros, mercados financeiros, atores financeiros, instituições financeiras, na operação das economias domésticas internacionais. Então, esse setor joga um peso hoje muito maior do que, por exemplo, a indústria, né? Ou mesmo, porque também todos eles estão financiarizados, tá? A indústria está financiarizada, as farmacêuticas estão financiarizadas, né? Toda a indústria química está financiarizada, toda a indústria de dados, né? As big techs também estão financiarizadas, mas elas jogam um papel fundamental na economia global.
É um processo pelo qual os serviços financeiros assumem o controle do papel dominante da economia, da cultura, da política, de uma economia nacional. Então, os serviços financeiros jogam um papel fundamental. E os serviços financeiros, por exemplo, são os títulos da dívida pública que são comercializadas aí à torta e à direita, né? É o processo pelo qual os mercados financeiros, instituições financeiras passam a ter um peso crescente. Então, quem manda nas políticas econômicas e nos seus efeitos são as elites financeiras, as instituições financeiras, né? Por exemplo, uma BlackRock, que é um fundo de ativos, né? É uma gestora de ativos financeiros. A BlackRock, ela praticamente tem capital todas as empresas que você imaginar, Itaú, Metrô, enfim, o controle sobre a privatização das águas, e é um fundo financeiro, ele não produz, ele próprio, a BlackRock, não produz um prego, né? Compra ações e participa da gestão financeira de uma infinidade de empresas mundo afora, né? Enfim, então, a elevação da importância do setor financeiro em relação ao setor real, a transferência de renda do setor real para o setor financeiro e aumenta a desigualdade da renda, né? Que é a tendência, né, que vai se concentrando e vai se estagnando o salário, né? Porque o salário, cada dia mais, a classe direito e a luta por melhores condições de salário fica em segundo, não ganha aquele destaque que precisaria, porque não tem acúmulo de forças para isso, dado a fragmentação que nós estamos, na escala 6x1, nesse processo todo de terceirização e tal, né? E, por fim, que eu não estou conseguindo ler aqui, um padrão de acumulação em que os lucros se acumulam principalmente através de canais financeiros, não através do canal de produção real, produzir prego, produzir alimento, né? Tudo é dinheiro que gera dinheiro, dinheiro que gera dinheiro, que o valor que se valoriza, né? E onde a taxa de juros, por exemplo, joga um papel fundamental. Pode passar. Então, tudo vira ativo financeiro, gente. Tudo vira ativo financeiro. Estradas, pontes, canos de esgoto, saneamento, né? São ativos para um país. Assim como o dinheiro que os governantes têm no banco é ativo financeiro, os investimentos financeiros, pagamento devido a eles por empresa, tudo vira papel que vai ser comercializado nos mercados de papéis. Para explicar de maneira muito simples, né? Tudo. As reservas de recursos naturais no solo também fazem parte dos ativos, né? Por exemplo, petróleo, terras raras, os bancos públicos também, os serviços públicos, as empresas públicas, eletricidade, gás, água, tudo vira ativo financeiro nessa etapa atual do capitalismo global. Ok. E hoje, para chegar na COP30, a gente vai estar vendo a financiarização da natureza. Então, o que antes era o oxigênio, o oxigênio que todo o processo da fotossíntese, que os mares, os mangues, os corais fazem de absorver o CO2 e transformar, é hoje o mercado de carbono, né? Se for na floresta, é mercado de carbono. Se for no mar, é carbono azul, e por aí vai. Então, a financiarização da natureza tem a conversão de elementos naturais, como a água, o ar, a biodiversidade, o solo, as terras, tudo vira ativo financeiro e vira mercadorias, transformando em fontes de lucro e acumulação para o capital. Esse processo insere a natureza no mercado. Então, o oxigênio que a gente respira antes não era uma mercadoria, agora já é uma mercadoria. A água não era uma mercadoria, hoje é uma commodity comercializada na Bolsa de Nova York. Então, é disso que a gente está falando, né? Criando novos instrumentos financeiros, como mercados de carbono, sujeita à lógica especulativa e lucrativa do sistema financeiro, muitas vezes em detrimento do meio ambiente e das populações, não é verdade? Porque, veja bem, se você transforma algo que era da natureza, que era um rio, por exemplo, que é um bem comum, né? O rio passa por diversas comunidades, diversos estados, Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, passa por 5 estados. Imagina, privatizar isso significa o quê para a vida real das pessoas? Lotear o rio, só que o rio é um fluxo, né? Isso a gente está vendo também agora com a privatização dos rios, por exemplo, na Amazônia. Pode passar. Bom, mas para falar desse contexto histórico, né? Porque isso não nasce assim, né? Não nasce assim, pá. Não, isso vem basicamente, nasce de maneira muito brutal. Óbvio, o capital financeiro sempre foi presente na economia mundial, os grandes bancos, né? E etc., desde o final do século
desde sempre, da Companhia das Índias, o que é que era, né? E por aí vai. Mas, assim, de maneira como a gente está conhecendo hoje, e que hoje está se aprofundando na mercantilização, na financiarização de tudo, começa ali nos anos 60 e acelera nos anos 70, principalmente nos anos 70. E eu queria citar aqui o exemplo do Chile, né? O Chile, ele em 73 sofre um golpe de Estado, e o Chile é o primeiro grande laboratório dessas políticas que depois a gente vai conhecer como políticas de ajuste estrutural, ou consenso de Washington a partir de 89, mas o Chile já vivia elas, né? E a gente aqui no Brasil também já vivia ela, no Sul Global a gente já vivia ela, as cartas de intenção do Fundo Monetário Internacional, as missões do Fundo Internacional que chegavam aqui com uma carta de intenção, a gente tem que seguir todas elas, e na realidade significava a transferência de recurso público para o setor financeiro, a privatização, o ajuste fiscal e tudo hoje que a gente conhece como austeridade, né? Quer dizer, tira dinheiro do orçamento público, de custeio, de investimento, né? De políticas sociais para colocar onde? Para colocar onde? No teto de gastos hoje, né? Ou desculpa, no arcabouço fiscal, ato falho, no arcabouço fiscal que vai garantir o quê? Tudo para o capital financeiro e migalhas para o social. Não é à toa corte no BPC, não é à toa a desindexação acima das despesas e por aí vai. Então, é a lógica do lucro pelo lucro, é a lógica do interesse privado sobre o interesse público. Isso, de uma maneira muito mais aprofundada, extensa, é exatamente a partir dos anos 70, né? E aí vem uma série de elementos, né? Veio o fim do sistema Bretton Woods, que é um sistema que foi criado ali já terminando a Segunda Guerra Mundial, onde se estabelece um pacto, vamos dizer assim, né? Que foi realizado em Bretton Woods, Estados Unidos, onde nasce o Banco Mundial, nasce o Fundo Monetário Internacional, a OMC nasce em 94, mas ali já tem a rodada do GATT, então grandes marcos das instituições, né, da arquitetura financeira global, nasce ali em Bretton Woods, né? E ali tinha a questão também do lastro ouro, né, onde se existia um padrão ouro, né, que cada moeda emitida tem que ter o equivalente em ouro, e isso os Estados Unidos simplesmente abandonam em 71, né? E depois o câmbio fixo. Aí o câmbio fica variável em 73 e o Brasil só vem adotar essa política nos anos 90, né? Então começa a globalização das finanças, contribui também para essa expansão. No caso brasileiro, por exemplo, a partir de 91, esses títulos da dívida pública interna passam a ser também ativos financeiros comercializados no mercado internacional, na época do governo Collor, e por aí vai. Então, você veja que tem um contexto da crise, e na crise, o capital na crise, nos anos 70, uma crise, petrodólar, dólar, a crise americana, tarará, ele cria o quê? Ele cria novas mercadorias, ele cria novas fronteiras de acumulação, né? E esse processo de financiarização, de transformação de ativos financeiros, por exemplo, as dívidas dos nossos países, né? Pode passar. Aqui eu queria, é um gráfico, está bem antigo, até 2004 só, mas eu acho que é importante a gente dar uma olhada, assim, grosso modo, nesse gráfico. É o seguinte, aqui o azul é o total da agricultura na composição dos mercados futuros, tá? E aqui amarelo, por exemplo, nos anos 70, eram os metais preciosos. Você veja que a agricultura pegava grande parte, né? Na trocas, né, da composição dos mercados futuros. Aí, se você vê, nos anos 80, já começa a ter os instrumentos financeiros, né, que eu falei ali, nos anos 70, a crise, eles começam a criar esses instrumentos, nos anos 80 já começam a operar, olha aí, nos anos 90, após o consenso de Washington, nos anos 89, 90, já é metade, praticamente, da pizza, e a gente chega a 2004 com exatamente quase o contrário do que era nos anos 70 a agricultura, que é o domínio dos instrumentos financeiros na composição dos mercados futuros do comércio internacional. Então, vocês vejam aí do que eu estou falando, né? De como a financiarização vai tomando conta dos mercados globais, vai tomando conta das economias mais. Aqui no Brasil é mais ou menos 25% do PIB, né? Está na mão desses fundos nesse processo de financiarização, e por aí vai, segundo o professor Ladislau Dalba, tá? Esse dado. Podemos passar, por favor. Então, por exemplo, o patrimônio financeiro, só o patrimônio financeiro, gente, estou falando de produção de automóveis,
nem de soja. Cresceu 21%, né, o financeiro, entre 2018 e 2024, tendo alcançado em 2024 um valor 7 vezes superior ao PIB. Segundo a Ambima, né, os investimentos, aplicações financeiras dos brasileiros, pessoas físicas, cresceram 12,6% em 2024, chegando a 7,3 trilhões de volume investidos até 2024 no varejo, né? Varejo de alta renda e no private, que são investidores com mais de 5 milhões aplicados. Os fundos de renda fixa dominaram as carteiras, 59% do total investido pelas pessoas físicas, por causa da Selic em alta, né? E o restante está em renda variável, tal, previdência, tal. O estoque de ativos financeiros não monetários, né, títulos, papéis e tal, teve um crescimento real acumulado de 1.482%, gente, entre 92 e 2023, enquanto aumentou 73% produtivo. Olha só, capital financeiro, traduzindo em miúdos, cresceu 1.500%, e o estoque de coisas concretas produzidas, 73%, né? Então, vocês vejam que também em 2024, os títulos da dívida pública representavam 56% dessa engrenagem toda aí dos ativos financeiros não monetários. Imagina isso. Demonstrando que são os ativos prioritários dos especuladores. Então, o ativo prioritário desse mercado especulativo são os títulos da dívida pública, os títulos do Tesouro Nacional. A fonte são pesquisas da professora Denise Gentil. Pode passar. E a dívida pública, né? Bom, se a dívida pública lastreia, de alguma forma, essa roda de especulação financeira, onde dinheiro gera dinheiro, né? Sem produzir nada e sem gerar riqueza real para o povo, né? Então, a dívida pública desempenha um papel crucial na financiarização do capital, servindo como mecanismo de transferência de riqueza para a esfera financeira, né? Uma catapulta que joga para o mercado financeiro, através de juros, porque quem paga imposto é a classe trabalhadora, quem produz riqueza é o trabalho. Portanto, essa catapulta é a dívida pública que joga para o setor financeiro tudo isso, né? Os títulos públicos são instrumentos importantes que garantem a segurança e a liquidez do mercado financeiro. Ora, joga título, tira título, sobe a taxa de juros, segundo eles, para segurar a inflação, que não é verdade isso, né? Ao bel prazer do mercado financeiro, em nome dessa segurança, dessa estabilidade, que não é para a população, gente, é para o capital financeiro, para o andar de cima dos bancos, dos fundos de investimento, dos fundos de pensão, das BlackRock da vida, e ficou esse nome, BlackRock, para vocês depois darem uma olhada em casa, pesquisarem o que é essa coisa chamada BlackRock, Pedras Negras, né? A financiarização da dívida ajuda a conter a desvalorização dos ativos financeiros em crise, né? Se tem algum ativo financeiro em crise, por exemplo, o que aconteceu na crise de 2008, lembra? Das Lehman Brothers, né? Que os títulos das hipotecas das casas, os bancos e tal. O que o Estado fez? Emitiu o título da dívida pública e passou para os bancos, garantiu a liquidez dos bancos, não de quem perdeu a casa, não das pessoas que perderam a casa com essas hipotecas que querem entrar no mercado terciário, derivativos e tal, e virou uma bolha que, na realidade, uma casa valia 10 casas e a pessoa só tinha uma casa para pagar e perdeu a casa, enfim. Então, salvaram-se os bancos na crise de 2008 e não salvaram as pessoas, e a dívida foi usada como mecanismo fundamental nisso tudo. E o aumento da dívida pública está associado a políticas econômicas recessivas e sociais regressivas, né? Ou seja, se a gente pagou R$1 trilhão no último ano em juros da dívida pública, eu estou falando de R$1 trilhão. O orçamento, por exemplo, do Ministério das Mulheres, para combater violência contra as mulheres, feminicídio que está batendo aí na porta, é menos de R$500 bilhão, em torno de R$500 bilhão. Ou seja, estou falando na ordem de trilhão, R$1 trilhão, tá? É todo o orçamento da Seguridade Social, que inclui saúde, previdência, assistência, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Mas isso é um tabu, tem que fazer nova reforma da Previdência, mas ninguém fala em reduzir a taxa de juros e muito menos fazer o enfrentamento dessa dívida pública, que é, na realidade, uma ciranda financeira que vai colocando na mão de poucos a riqueza produzida por muitos.
Pode passar, por favor. Então, os custos sociais, gente, da dívida, né? A redução das políticas sociais, a gente está vendo o que está acontecendo agora com o arcabouço fiscal, os cortes todos que estão ocorrendo, BPC, quase 500 mil pessoas estão sendo cortadas esse ano, para economizar 6 bilhões, para garantir o arcabouço fiscal, para garantir o déficit nominal zero, que é um escândalo, essa política não existe em canto nenhum do mundo, déficit nominal zero, o Brasil à frente dessa história, austeridade fiscal, é isso, austeridade, sob o argumento da sustentabilidade da dívida, políticas austeridades, ou seja, a mesma política de ajuste fiscal que a gente vivia lá nos anos 80, se perpetua eternamente nos países da periferia do capital para garantir a remuneração do capital financeiro, dos grandes grupos, das corporações, dos fundos, quer dizer, desse circuito internacional especulativo que vai sugando da gente não só as riquezas minerais, as empresas públicas, a eletricidade, etc., mas também o fundo público. A desigualdade social, que é mundial, é global, o ano passado surgiram 209 novos bilionários, segundo a Oxfam, né? O ano de 2023 tinha sido 24 bilionários novos, o ano passado quadruplicou o número de bilionários novos que entraram no mundo dos bilionários. Então, essa concentração de renda cada dia maior, gerando e a população empobrecida continuando sendo quase metade da população mundial, que ganha cerca de $6 por dia, mais ou menos, que é mais ou menos metade da população mundial. Continua esses dados desde os anos 90, segundo o Banco Mundial, né? A privatização, a mercantilização, que a gente vai ver daqui a pouco, quando entrar na COP30, e os impactos econômicos que tem a ver com a recessão, né? A fome, que agora saiu do mapa da fome, mas a população de rua continua enorme no Brasil, né? Eu estive recentemente em Recife, fiquei impressionada, famílias, crianças, idosos morando na rua. Do Rio de Janeiro nem vou falar, São Paulo nem vou falar, né? É uma situação de calamidade pública, a população em situação de rua, né? Mas vamos lá. E a COP30, né? O Luiz Felipe falou desse fundo Floresta Tropical para Sempre, né? Mas, na realidade, o que a gente está vendo, está acompanhando, foi idealizado pelo governo brasileiro em 2023, foi anunciado em Dubai, já conta com apoio dos 5 países com maiores florestas tropicais do mundo, né? Mas e com investidores, Alemanha, Emirados Árabes, França, Noruega e Alemanha está em tudo que é do clima. Tudo que vocês imaginarem, elas estão, e Reino Unido. Não é doação, falou a ministra. É uma iniciativa que opera com a lógica de mercado, alavancando recursos privados a partir de investimentos públicos. Para cada dólar aportado pelos países, espera-se mobilizar cerca de $4 de setor privado, criando um fundo fiduciário permanente. É uma nova forma de conservação com responsabilidade compartilhada e visão no futuro. Agora, gente, fala sério. Se não é doação, é investimento, né? É lógica de mercado, é investimento. Está se calculando que 1 hectare para preservar a floresta vai custar em torno de $4 bilhões. Mais ou menos, que esses dados estão aparecendo aí na imprensa, né? Então, colado com a produção de mercado de carbono. Quem coloca esse dinheiro no hectare de floresta virgem preservada vai querer ficar só no investimento assim, sem querer a terra? Sem querer ter esse título da terra? Sem querer essa garantia que a terra seja sua, que digo? Então, eu acho um mecanismo extremamente perigoso. E com essa lógica de mercado aqui, a gente conhece a lógica de mercado. A lógica de mercado é a apropriação privada do que é público. Isso é a lógica de mercado. A lógica de mercado é funcionar para os interesses de poucos em detrimento de muitos, né? Aí, com a palavra também, quando a ministra falou, quando foi criado, né, em Dubai, em 2023, oferece incentivos financeiros inovadores em grande escala para os que os países desenvolvidos conservem suas florestas tropicais úmidas, pagando anualmente um valor fixo por hectare de floresta conservada ou restaurada. Então, é você transformar cada hectare de floresta conservada ou restaurada em um ativo financeiro, com a lógica de mercado imperando sobre os nossos territórios, né? Eu acho que isso é muito importante falar. E outra agenda que está muito forte também é a transição ou transação energética, como a gente costuma perguntar aqui no Jubileu, porque agora foi criado esse fórum global
de transição energética, né? Achei interessante que são 16 países, entre eles o Haiti que está numa situação realmente calamitosa de desgoverno, porque o que a ONU fez lá, o que a MINUSTAH fez lá, que o Brasil, inclusive, participou ativamente, é destruir uma capacidade de um país agora se reerguer, mas está lá na iniciativa de transição energética, quer dizer, vai virar uma grande plataforma de eólica ou de solar e botar o povo para fora, não entendi direito, né? Mas a gente precisa ver. E uma coisa que... Aí está, espaço de cooperação de governos, bancos, empresas, instituições financeiras. Cadê a sociedade aí, né? Cadê a sociedade civil aí? Cadê os movimentos sociais para definir que transição energética é essa que tem que ser justa, popular e soberana, né? Tem que ser soberana. O que a gente está vendo no Nordeste hoje é uma tragédia. São populações sendo expulsas de seus territórios, crianças que não dormem, perda de saúde mental e física, o barulho constante, a falta de controle sobre o seu próprio território. A situação no Rio Grande do Norte, no Ceará, onde essas plantas já estão instaladas em grande escala, Pernambuco, é extremamente preocupante. Temos uma carta, inclusive, que nós acabamos de fazer um segundo seminário em Fortaleza, que depois eu posso disponibilizar aqui. Pode passar, por favor. E, por fim, acabou de ser anunciado hoje, né? Na realidade, ontem, né? O BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um banco público também, que atua aqui na nossa região, um empréstimo também de 500 bilhões para investimento global aqui na América Latina. E é o Reinvest, que é a parceria do Grupo BID e a presidência brasileira da COP, buscando converter empréstimos, ou seja, se alguém tem um empréstimo de algum banco e está de pleno, está pagando, securitiza esse empréstimo vira um ativo financeiro também para investir na mudança climática, para evitar o colapso climático, segundo eles dizem. Então, gente, está tudo dominado pelo setor financeiro. O clima virou uma grande mercadoria e as condições reais da vida das pessoas que estão sendo afetadas diretamente pela catástrofe climática não estão sendo levadas em considerações. O processo de negociação, que já vem rolando na COP, pelo menos desde 2009, em Oslo, quando começa muito mais fortemente a entrada do capital financeiro ali para ver o que era um locus interessante para ganhar dinheiro, foi só no crescente absurdo, e é isso que está acontecendo hoje. Quer dizer, o financiamento climático, na realidade, vem com recursos privados, numa lógica de mercado, e a gente sabe que a lógica privada e a lógica de mercado não é uma lógica do bem comum, não é a lógica do bem viver, não é a lógica de uso racional dos recursos, não é a lógica de que a vida das populações indígenas, quilombolas, marisqueiras, pescadoras, artesanais, né, os camponeses, seja respeitada e esse modo de ser e viver seja preservado. Não, para ser preservado tem que virar um ativo financeiro e aquela população, para existir, tem que virar um ativo financeiro cercada por grandes investimentos de toda a ordem que a gente possa imaginar. E esses dois acordos, só um pouquinho, não sei se desapareceu aqui, mas esses dois acordos foram fechados, vocês devem estar ouvindo falar aí, na Semana Global do Clima. A Semana Global do Clima é uma semana que acontece em Nova York, paralela aí já acontece mais ou menos há uns 10, 11 anos. Ela acontece ali, paralela à abertura da Assembleia da ONU, e eu queria pedir a Érica colocar aqui os patrocinadores dessa Semana Global, onde esses acordos com estados, com dinheiro público, são fechados. Só para rodar aqui na página, tá, gente? Aqui, ó, Climate Week New York City, aqui, Climate Group. É só olhar, botar Semana de Clima Nova York, vai aparecer. E eu queria mostrar para vocês os patrocínios. Trane Technology, uma grande empresa de tecnologia, energia limpa, global, mundial, enfim, com grandes investidores. Essa McKinsey, Sustainability, Coca-Cola, todas as grandes empresas que são seus clientes. Todas as, se vocês olharem, grandes transnacionais, pode passar, Microsoft, todas elas, imagina, essas empresas aqui que organizam, que patrocinam essa Semana Global. E é nessa Semana Global do Clima onde esses acordos que têm a ver com nossas florestas, com nossa energia, são fechados. Eu acho isso realmente um conflito de interesses, porque o interesse público ele é conflituoso com o interesse privado, né? Pfizer, Johnson & Johnson, e por aí vocês vão ver quem é que está muito preocupado aí com a mudança climática do bolso, né, gente? É isso que eu queria
avisar. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Obrigada, Érica. Pode voltar, então, é que, para a gente entender o que está passando nas discussões de clima, a gente tem que entender pelo menos anos 60 para cá. Então, quando a gente fala que quem deve a quem, que era o último slide lá, quem deve a quem, que é a questão da dívida social, quando a gente está vivendo um austericídio, como é agora, de cortes nas políticas sociais, a possibilidade de que a obrigatoriedade para a saúde e educação prevista na Constituição seja flexibilizada, acabe com isso, provavelmente ano que vem deve entrar na pauta, ou se não, no ano seguinte. A dívida social, a falta de recursos para a saúde, para a educação, para a reforma agrária, reforma urbana, é dívida social que é gerada. O mesmo recurso que poderia ir para sanar essa dívida social vai para pagar a dívida pública. A dívida histórica, a dívida das reparações, do povo negro, do povo indígena, quer dizer, é uma dívida histórica que o povo brasileiro tem com as populações tradicionais. E a dívida ecológica gerada por esse pacote tecnológico de transição energética, que de transição não tem nada, o Brasil continua ampliando a exploração de petróleo, não é transição, é ampliação energética, está se ampliando, diversificando as fontes de energia, mas não se diminui o petróleo na Amazônia, por exemplo, na Foz do Rio, é uma coisa escandalosa, vai destruir todo um meio ambiente ali, e o equilíbrio da natureza. Então, eu acho que é isso, a gente se pergunta isso, quem deve a quem, e a gente tem que estar alerta, muito alerta, para essa financiarização, que é essa tônica da economia global, e a dívida é um instrumento central, e hoje a construção de ativos baseados na natureza é o grande tema das COPs dos últimos, pelo menos, 15 anos, e agora em Belém deve se aprofundar muito, em nome do financiamento climático, se transforma nossas florestas, nossos rios, nossa biodiversidade e nossas terras, afinal, em ativos financeiros a colocar para os interesses do mercado. Portanto, a gente tem que conhecer muito esse processo, lutar muito, porque quem defende a natureza, quem são os verdadeiros e verdadeiras protetores e protetoras para que a natureza, o planeta Terra não jogue a gente fora, né? Deixe de existir a vida humana, são as populações que sempre mantiveram essa floresta em pé. Portanto, a gente tem que estar de olho que o protagonismo da mudança climática, o protagonismo disso são os povos tradicionais. As alternativas já existem, estão aí, e não vai ser pacote tecnológico criado na lógica de mercado que vão solucionar os problemas seríssimos que a humanidade enfrenta nesse século XXI. Obrigada. Obrigado a você, Sandra Quintela, que é presidente do Instituto Pax Políticas Alternativas para o Cone Sul e coordenadora, né, faz parte da coordenação da Rede Jubileu Sul. A Sandra trouxe um apanhado enorme de informações para a gente ir entendendo esse quebra-cabeça da financiarização, que começa com outros aspectos e vai aos poucos chegando dos anos 90 para cá, como a Sandra disse, na natureza, na financiarização da natureza. Os movimentos sociais geralmente criticam muito a mercantilização da natureza, nada mais é do que aquilo que a Sandra dizia da financiarização da natureza. E aqui tem um ponto muito interessante que a Sandra traz e que a gente reflete muito nesse caminho da ecologia integral, que é a perspectiva da financiarização do bem público, né? O Papa Francisco traz esse conceito dentro da encíclica Laudato Si, resguardar, retomar aquilo que é do bem público, e o bem público é um pouco aquilo que a gente muitas vezes hoje tem defendido, o debate da democracia com unhas e dentes, porque ela anda ameaçada, não é? E a gente às vezes também esquece da irmã da democracia, que é o debate da república, e a epistemologia da palavra república vem de res pública, a coisa pública, aquilo que é pensado pelo bem da maioria, e o que a gente vê muitas vezes que a natureza não é compreendida como algo que é do bem da maioria, né, como res pública, e sim como um processo de financiarização que vai alimentando poucos em detrimento do trabalho de muitos. Os indicadores que a Sandra traz são exponenciais, né? Enquanto a gente tem nas últimas décadas um aumento de 1.500% de financiarização em cima do processo da dívida, um aumento de 1.500%, portanto, de financiarização vinculada ao lucro de pequenos grupos, a gente tem um aumento de 76% apenas da produção real.
Então, a gente vai vendo como que, de alguma forma, esse sistema vai deslocando a produção da riqueza da força do trabalho. E quando vai deslocando a produção da riqueza da força de trabalho, quem mais tem a perder é o trabalhador. E quem mais tem a ganhar é aquele que não trabalha e vive da especulação financeira. E é muito importante depois quando a Sandra chega e encaixa tudo isso dentro do contexto desses grandes fundos que vão se criando na COP, nos espaços de debate climático, como a Semana Climática lá de Nova York, e como que, ao final das contas, esses grandes fundos que vêm com a ideia de salvar a floresta acabam sendo impulsionados pela mesma lógica, que é a lógica da financiarização. Aqui no Brasil, a gente recentemente viveu a história do mercado de carbono, que foi muito por aí, e agora estamos vendo outras coisas, como as falsas soluções climáticas de transição energética, como a Sandra disse, ou de outros fundos. Muito interessante, muita coisa para a gente pensar. Antes da gente abrir para as perguntas e voltar aí com alguns comentários, vou chamar então o José para a nossa roda. O José, como eu falei, ele é professor da UFAL e ele também integra a Auditoria Cidadã da Dívida, além de ser coordenador do lucro alagoano da auditoria, né, da Auditoria Cidadã, e vai também trazer um pouquinho para a gente mais reflexões a respeito de como a gente pode compreender essa perspectiva da dívida e essas relações com a questão das mudanças e da justiça climática. Seja muito bem-vindo, José. A palavra é contigo. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, lembrar que nós estamos completando agora 25 anos a Auditoria Cidadã e que, de certa forma, tudo começou exatamente com aquele plebiscito, que o Jubileu e várias outras organizações tiveram um papel importante. Em 2009 e 2010, nós tivemos uma CPI da dívida, e essa CPI teve uma importância muito grande e, no final, tendo em vista que as entidades não gostaram do resultado dela, acabaram organizando, e a Auditoria Cidadã surge exatamente do produto dessa luta criada a partir de várias instituições, inclusive o Jubileu. Então, primeiro eu queria fazer esse registro, porque são 25 anos de buscar mostrar a realidade sobre as contas públicas brasileiras. Bom, eu queria... a minha apresentação, poderia colocar? Porque antes de 1500, nós tínhamos todas essas nações de povos originários e nós tínhamos todos os biomas preservados. Então, essa imagem inicial ela é fundamental porque não é apenas a Amazônia, mais à frente eu vou mostrar que são todos os biomas que estão ameaçados. A Amazônia é só aquela que ainda está agora em disputa pelo capital, mas é isso. Então, a primeira coisa é colocar isso. O processo de chegada dos colonizadores é também o processo de início da destruição dos povos originários e, evidentemente, do nosso meio ambiente. A próxima. Eu sempre estou fazendo questão de colocar isso aqui, porque a gente acaba perdendo a noção do tamanho desse país. E olha só, a Alemanha era o tamanho de Mato Grosso do Sul, a Espanha era o tamanho de Minas Gerais, o Reino Unido, que foi a grande potência, era o tamanho de São Paulo, a França era o tamanho da Bahia, a Itália era o tamanho do Maranhão, onde eu também fui professor. E assim vai, ou seja, nós temos um território que, de certa forma, caberia quase toda a Europa. Mas não é um território qualquer. É um território que tem muito mais coisa do que a Europa sempre teve. Aqui nós temos todos os tipos de minério, nós temos todos os tipos de solo, aqui nós temos todas as condições possíveis para que se tenha o desenvolvimento econômico. Então, é muito importante lembrar que a Alemanha, sendo a quarta economia do mundo, ela cabe dentro do Mato Grosso do Sul. Eu nasci em Mato Grosso, por exemplo. Então, essa é uma primeira questão. O que aconteceu com esse território tão grande, tão rico, que nos leva à situação de sermos até hoje considerado um país subdesenvolvido? Ou seja, esta divisão internacional do trabalho, esse sistema colonial que foi colocado e que, de certa forma, os elementos essenciais não foram retirados, para mim, é muito importante primeiro colocar isso. Ou seja, o próximo. Olha só,
É muito importante também isso aqui, porque o que nós temos aqui? Nós temos uma divisão internacional do trabalho e uma economia cada vez mais desindustrializada e uma economia cada vez mais reprimarizada. Mas olha só, do ponto de vista da geração da riqueza, o Centro-Oeste corresponde a 9,4%, a região Norte 5,3%, o Nordeste 13,9% e o Sudeste 55%. Ou seja, é muito importante esse dado aqui, mas não é só isso, porque tem uma questão mais grave. Essa necessidade de impor esse modelo de desenvolvimento baseado no latifúndio e na monocultura acaba por determinar o uso desse solo e o uso desse povo e o uso de toda a natureza. E, no entanto, o que é que nós temos? Aqui está justamente uma outra questão que é fundamental. Esse setor que é priorizado e que destrói a Amazônia, que destrói o resto do país, ele não paga imposto. Existe a Lei Candir, existe renúncia fiscal, existe a Amazônia está sendo ocupada e destruída com dinheiro estatal. Ou seja, os bancos estatais que existiram foram bancos que impulsionaram esse processo de destruição. Mas para entendermos mesmo esse processo, é necessário entendermos o balanço de pagamento. Eu dou a disciplina de Economia Internacional e eu faço todo semestre um estudo do balanço de pagamento do Brasil de 47 até 2011. A próxima tela vai nos mostrar aqui, exatamente. Aqui está o elemento decisivo que vai fazer com que o Brasil chegue à situação que está. Nessa disciplina, a gente tem um conceito que é fundamental, que são as transações correntes, que é a relação entre balança comercial e balança de serviço e renda. E o que nós podemos observar aqui? Olha só, no período de 70 a 84, foi o período de maior vulnerabilidade externa. Esse conceito, vulnerabilidade externa, eu constatei em todos os anos. Todos os anos investigados, o Brasil teve déficit da conta serviço em todos. Mas olha só, justamente durante o regime militar, cívico-militar, é quando a nossa vulnerabilidade externa e dívida externa foi bastante elevada. Olha só, isso aqui é onde está a determinação do modelo que vai ser depois amplificado. Ou seja, essa necessidade crescente de ter moeda estrangeira e não sendo ainda um país industrializado, vai fazer com que o latifúndio, a monocultura, vai ser o modo por onde se tenta obter reservas. Surpreendentemente, o período do Plano Real é outro período em que a vulnerabilidade externa se aprofunda. Então, o que nós temos que entender é que a dívida externa, no período estudado, ela começa com essa vulnerabilidade e depois ela transforma-se em dívida interna. Então, entender o conceito de vulnerabilidade externa é o elemento fundamental para entender por que se adota o modelo e coloca-se a Amazônia agora como o mecanismo para obtenção de reservas, só que, na verdade, o que nós pagamos de juros e remessa de lucro é muito mais. O próximo. Essa imagem é muito importante, porque ela vai mostrar como, desde o sistema colonial aos dias atuais, o bioma, olha só, qual foi o primeiro que iniciou com a destruição? O primeiro vai ser o bioma da Mata Atlântica. E começou com o pau-brasil, depois veio com o ciclo da cana, depois na região sul veio o ciclo do café. Ou seja, esta necessidade de nós produzirmos bens para os países industrializados, ela vai inicialmente comprometer vai comprometer justamente o primeiro bioma, que é a Mata Atlântica. Mas não só isso. A partir dos anos 60, 70, e aquele gráfico que eu mostrei agora há pouco mostra que a vulnerabilidade externa vai priorizar e transformar esse país numa grande fazenda, no grande latifúndio e no grande centro de monocultura, e aí o cerrado vai ser colocado em xeque. E eu, particularmente, nasci em Mato Grosso, e eu lembro muito bem, quando eu estava saindo da cidade que eu nasci, em Pochorel, eu vi nos anos 70 como que os correntões eram aplicados. Eu tinha 10, 11 anos, mas eu lembro muito bem. Os tratores pegavam seus correntões e destruíam tudo.
e aí veio o quê? Veio soja. Então, esse modelo agroexportador, ele depois vai levar ao comprometimento também do bioma Amazônia. Então, o que nós podemos ver? É que todos os biomas, inclusive o Pantanal, estão ameaçados exatamente por essa forma predatória que coloca como a produção de commodities como elemento para conseguir contrapor ou conseguir, de certa forma, alguma coisa que se chama de reservas cambiais. O próximo. Aqui, mas só que tem uma coisa que eu esqueci, que é muito importante. A Sandra tinha colocado que logo após a independência, o Brasil assume uma dívida de Portugal junto à Grã-Bretanha, mas não só isso. Depois nós tivemos, nos anos 1860, a Guerra da Tríplice Aliança. E ali, mais uma vez, nós fizemos grandes empréstimos externos para montar um exército que depois, junto com a Argentina e Uruguai, permitiu a ocorrência do maior genocídio ocorrido no nosso continente. Mas é daí também que vai nascer o fortalecimento de um segmento social que depois vai começar aos golpes. Ou seja, é o primeiro golpe da República, é o segundo golpe, e aí nós precisamos entender que estes proclamadores da República nasceram exatamente desse processo na luta da Guerra da Tríplice Aliança, onde o Paraguai foi destruído. Este segmento vai ser impulsionador das várias etapas de golpes e de ruptura. Quando os movimentos sociais, quando o povo brasileiro tentou mudar alguma coisa, eles sempre estiveram na mira. Mas, nos anos 30, logo após a crise de 29, nós vamos ter a ascensão de Vargas, e, se não me engano, não sei se é 32 ou 33, nós vamos ter nós vamos ter a primeira auditoria da dívida, na época, externa. E essa auditoria da dívida externa vai ser um elemento decisivo, porque descobriram que grande parte das dívidas não estavam sequer documentadas. E, eu não lembro agora, é um professor da UFRJ, esqueci o nome dele agora, que ele vai mostrar exatamente como que esse dinheiro que deixou de ser pago, porque a dívida externa, parte dela era ilegal, foi este dinheiro que vai possibilitar o início da industrialização, o início das políticas sociais. Mais à frente, depois de mais um golpe militar, aí nós vamos ter um modelo de desenvolvimento que tinha como objetivo o quê? Atrair capital externo, criar mecanismos para que esse país pudesse chegar ao que eles chamaram de milagre brasileiro. Então, é muito importante fazermos esse resgate, porque daí, parte da dívida pública depois era dívida derivada dos militares. Eu, inclusive, fiz um estudo semelhante ao que Maria Lúcia tinha feito, mostrando como que os estados endividaram para tentar legitimar suas respectivas oligarquias que estavam no poder. É exatamente aí, depois convertido em dívida interna. Então, aqui que nós podemos ver, em 94, 43% do orçamento é para pagar o serviço da dívida. Previdência, 21,16%. Olha só, assistência social, 5,9%. É mais ou menos assim. Mas quase a metade do orçamento é para pagar a dívida, e o resto é para o resto, que na verdade é o fundamental. O que nós estamos vendo aqui, como o Sandra havia colocado, é que as políticas sociais passam a ser comprometidas. Então, esse gráfico aqui, Pizza, vai mostrar exatamente a fase mais atual de subserviência ao sistema da dívida, que nos leva ao comprometimento das políticas sociais. O próximo. Aqui é um elemento muito importante, porque vai mostrar que todo modelo de desenvolvimento, basicamente com capital estatal, porque aqui nós temos os bancos estatais, aqui nós temos o BNDES, aqui nós temos os bancos regionais, tudo isso aqui impulsionou o modelo de desenvolvimento. O que ele gerou? Olha só, 41% da população ganha até um salário mínimo. 1% ganha mais do que 20 salários mínimos. De 10 a 20 salários mínimos, 2,5%. O que nós tivemos nesse processo? Primeiro, nós tivemos o processo de êxodo rural. Eu próprio sou fruto disso. Grande parte da população brasileira, até os anos 60, estava no campo. A partir de 85, ela veio para a cidade. Ela veio para a cidade e lá ficou o quê? Lá ficou o latifúndio, lá ficou a monocultura, e para cá veio o quê? Todos aqueles que precisavam de políticas públicas, mas, no entanto, o Estado não foi capaz de gerar tudo isso. Então, é muito importante sabermos que o modelo de desenvolvimento que nós temos
permitiu exatamente uma concentração brutal de renda. O próximo. A política que o Estado fez de todos os capitais estatais, todos os subsídios, todos os incentivos, olha só o que nós temos aqui. A participação da indústria, a desindustrialização, ela é extremamente grave. Nós, hoje, estamos com a participação da indústria no PIB menor do que foi em 1947. Olha só, estão tentando destruir a Amazônia e tentar fazer dela uma fonte de geração de dólares, quando nós pagamos cada vez mais juros do serviço da dívida, e a indústria está sendo liquidada. Então, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque durante um tempo, quando a industrialização foi crescente, ela absorveu parte da população que tinha vindo do campo, em função da expulsão vinda da modernização. E o que nós temos hoje é exatamente o que tem de pior. Nós temos um processo crescente em que as indústrias estão fechando e nós, ao mesmo tempo, viramos a uma divisão internacional do trabalho dos anos 30. Os anos 30, quando inicia o nacional desenvolvimentismo, o que se pretendia era sair do modelo agroexportador. Pois bem, nós estamos pagando cada vez mais dívidas, liquidamos cada vez mais o patrimônio estatal e as indústrias estão cada vez mais em crise. Então, isso aqui é muito importante, porque não podemos entender o que vai acontecer na COP agora, sem entender também o que está marcando o essencial da economia brasileira. O próximo. Aqui nós vamos ver quem são os beneficiários. Porque isso aqui também é muito importante. Ou seja, quando você pega 43% do orçamento e repassa para o serviço da dívida, nós precisamos saber quem são os compradores da dívida pública. E olha só, esse gráfico feito pela Auditoria Cidadã vai mostrar que 42% dos títulos da dívida são comprados pelos bancos nacionais e estrangeiros. Mais à frente, eu vou mostrar um gráfico como a rentabilidade dos bancos tem a ver com o pagamento da dívida. E olha só, fundos de investimento 20%, porque olha só, quem compra o título da dívida não são só os banqueiros. Quem compra o título da dívida são os industriais, são os homens do agronegócio, são os fundos de pensão, são os pequenos poupadores que às vezes aplicam em renda fixa. Olha só o que nós temos. A economia brasileira, o Estado brasileiro se endividou para impulsionar uma industrialização, para impulsionar a tentativa de superação do subdesenvolvimento. A economia brasileira fica cada vez mais voltada, dependente do modelo agroexportador, e, no entanto, o que nós temos é justamente uma situação extremamente dramática. Aqui, por exemplo, o regime próprio de previdência de Alagoas, do município, ele comprou papéis do Banco Master, e o Banco Master está em crise, possivelmente vai ser liquidado, e a Previdência possivelmente eles vão perder. Então, olha só como o processo de privatização vai levar à privatização da Seguridade Social. Então, isso é muito importante. O sistema econômico que nós temos é aquele que acaba levando aos bancos o maior ganhador. O próximo. O gráfico da dívida interna. Como eu falei, e como a Sandra também já tinha lembrado, até um período determinado, o nosso problema era a dívida externa. Mas a partir do plano Braid, houve um processo de renegociação dessa dívida, que segundo Maria Lúcia e vários outros, parte dela já estava até, de certa forma, prescrita, ou à suspeição. A partir daí nós temos o plano Braid, a partir daí nós temos o plano real. E o plano real é exatamente onde a política de juros altos vai impulsionar. Olha só, taxa de juros injustificada, mecanismos financeiros, remuneração de sobra de caixa de bancos, e aí a transformação de dívida pública, de dívida privada em dívida pública. E isso aí eu estudei agora, recentemente. Por exemplo, o banco
o Banestado do Paraná, 92% da dívida do Banestado ela se converteu, a dívida pública do Paraná, 92% era do Banestado. A de Alagoas era 35%. Mas o que era a dívida de Alagoas? A dívida de Alagoas foi fruto do Produban, que foi onde a oligarquia regional, que estava no poder, apoiando a ditadura, pegou dinheiro emprestado, não pagou, e hoje, essa dívida que nós falamos agora, que compromete parte do orçamento, parte dela é dívida estadual, e parte dessa dívida é dívida derivada exatamente dos bancos estaduais, que, infelizmente, foram usados para financiar as burguesias locais. E essas burguesias locais, até hoje, estão no poder. E hoje são elas que comandam o Centrão, são elas que comandam o nosso Congresso, são elas que comandam a Câmara e o Senado. Ou seja, aqueles que foram beneficiados com os empréstimos dos bancos estaduais são aqueles também que estão no poder político e são aqueles que fazem as reformas. São esses que querem uma nova reforma da Previdência, são eles que querem uma nova reforma administrativa, são esses que estão culpando os servidores públicos como se os servidores públicos fossem responsáveis pela dívida pública. Mas o principal responsável pela dívida pública é a finalidade que o Estado deu ao enriquecimento privado. Então, a dívida pública, parte dela é dívida privada. Então, é necessário, nesta hora, denunciarmos que a dívida da Amazônia é do Banco Estadual também, é do Banco de Rondônia, é do Banco... Ou seja, nesse caso, nós vamos provar o quê? Que parte da dívida pública é dívida privada. Mas, segundo Maria Lúcia e vários outros, a dívida pública só pode ser considerada legal se ela tiver contrapartida social. O que nós estamos vendo aqui não é isso. O que nós estamos vendo aqui é uma dívida interna que vai crescendo em função de nenhum benefício. Isso aqui não foi feito para uma escola, não foi feito para a educação, isso aqui não foi feito para um viaduto, isso aqui não foi feito para nada. Isso aqui é fruto da política de juros altos, é fruto da independência do Banco Central. Então, a Amazônia está agora, mais uma vez, ameaçada, mas, na verdade, ela é somente a etapa mais nova de tentativa de liquidação do nosso meio ambiente para pagar compromissos internacionais que, na verdade, são, na sua maioria, ilegal. O próximo. Olha só aqui agora. Olha só o que vai aparecer aqui. O lucro dos bancos. Mas o lucro dos bancos vem de onde? Vem do fato de que são eles que compram título da dívida pública, são eles que vendem previdência privada, são eles que estão agora também por trás de hospitais privados, são eles que estão por trás das escolas privadas, porque a Croton, hoje, olha só, eles são os grandes beneficiários das políticas neoliberais. E são eles que montam o que eu chamo de bancada BBB. É a bancada dos bancos, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da bala. É exatamente essa bancada que tem feito todas as ameaças, inclusive agora, essa tentativa de aprovar a PEC da bandidagem era exatamente resultado dessa junção entre duas bancadas que seriam aparentemente incompatíveis, porque a bancada da Bíblia, por trás dela, tem exatamente o segmento de menor renda, são as igrejas neopentecostais. Do outro lado, nós temos o quê? Os latifundiários, os banqueiros e todos aqueles que nós sabemos que são os beneficiários desde a época do sistema escravagista. Então, aqui está com clareza que os bancos são os grandes beneficiários. E, por coincidência, vários deles agora, inclusive internacionais, estão tentando se colocar como salvadores do meio ambiente. Ou seja, parte da destruição do meio ambiente no Brasil e na América Latina é fruto da intervenção europeia, americana e os demais países. Foram eles que iniciaram o processo de extorsão do meio ambiente. E são eles responsáveis por uma crise ecológica e social. O próximo. Olha só. A cada 1% de aumento da taxa básica, o Banco Central gera gastos extras de 55 bilhões. Olha só. Estão falando que vão mandar para a gente dinheiro e, de certa forma, aparentemente seria dinheiro... Não, nós, ao elevarmos a taxa de juros em 5%,
em 1%, nós aumentamos a dívida em 55 bilhões. Como parte dessa dívida é comprada por agentes estrangeiros, nós, ao aumentarmos a taxa de juros, nós também estamos remetendo para o exterior parte da riqueza brasileira. Olha só, isso aqui é muito significativo. Muito mais do que esperar economizar do que o recente pacote de austeridade. Ou seja, você aumenta a dívida e depois você fala, agora vamos fazer a austeridade. O que nós temos que fazer? Mais uma reforma da Previdência, mais uma reforma, e sempre culpando os servidores públicos. Mas os servidores públicos estão sem reajuste, estão sem carreira, estão com seus regimes próprios ameaçados, estão com as organizações sociais, estão vivendo um dos piores momentos. Mas, ao mesmo tempo, o sistema da dívida conseguiu colocá-los como causadores do suposto crescimento da dívida pública. O próximo. O Banco Central joga contra a economia do país e prejudica o conjunto da sociedade e garante vultuosos lucros. Olha só, eu sempre falo isso na aula de economia monetária. Toda vez que você cria a justificativa de que para combater a inflação você vai ter que elevar a taxa de juro, você acaba, na verdade, fazendo o seguinte processo. Quando você eleva a taxa de juro, o crédito se torna mais caro. Então a população passa a pagar mais juros quando vai comprar uma coisa qualquer numa loja. Quando aumenta o juro, ele passa a passar parte da sua dívida, parte do seu orçamento para os bancos, porque grande parte deles, quem está intermediando são os bancos. Esse comércio vai diminuir a sua atividade. Ele diminui a atividade, a indústria vai diminuir a sua produção, e ela vai gerar desemprego, ela vai comprar menos máquina, ela vai desaquecer a economia. Mas veja só, onde é que está a causa da inflação? E aí, na COP, isso tem que ficar bem claro. O modelo agroexportador é aquele gerador de inflação. A inflação que nós estamos vivendo aqui é a inflação de alimentos. A utilização da Amazônia para produzir soja e outros bens de exportação não melhora a situação da vida do trabalhador, porque gera menos emprego, e lá em Mato Grosso, o estado que eu nasci, tem fila de osso. Ou seja, nós estamos, na verdade, provocando a inflação pelo próprio modelo agroexportador. Se esses produtos fossem direcionados a ser produzido por agricultura familiar, nós estaríamos evitando que a inflação subisse. Mas, no entanto, como se usa uma concepção monetarista e que sempre explica a inflação por uma teoria extremamente furada, nós estamos justamente o seguinte, exporta-se alimentos para alimentar gado em todo canto, o povo paga cada vez mais caro, a inflação aumenta, quando a inflação aumenta, você aumenta a taxa de juros, quando aumenta a taxa de juros, você aumenta a dívida, e quando você aumenta a dívida, aí vem uma nova política de austeridade, e aí vem novamente a necessidade de priorizar o modelo agroexportador, e é aí que vai entrar a Amazônia, porque não é só soja, é também a mineração, é a destruição dos povos originários, é o comprometimento dos rios. Ou seja, o que nós estamos aqui é exatamente percebendo que a política monetária é uma política de destruição do meio ambiente. Ela é o elemento fundamental que vai dizer, olha, tem uma saída. Qual é a saída? Desmate. Qual é a saída? Plante mais soja. E, na verdade, não é isso. Então, esse componente é muito importante. O próximo. Esta imagem aqui, ela é muito... Eu estou sempre procurando usar bastante charge, porque a conclusão que eu cheguei é o seguinte, um artista, ele tem uma capacidade, eu demoro às vezes 5 minutos para explicar uma coisa, o artista faz uma imagem dessa, e o que eu quero é exatamente que a população entenda. Olha só, a crise capitalista, cada vez que ela se aprofunda, ela também é geradora da dívida. Somente na crise de 2008, os estados nacionais aumentaram em 19 trilhões de dólares de dívida pública. Mas para quê? Para salvar os bancos, para salvar as grandes empresas. Ou seja, a crise capitalista é cada vez mais intensa. Ela começou em 95 com a crise asiática, com a crise mexicana, 95. Eita, no fim do tempo. Ao próximo. E aqui é exatamente isso. São esses agentes invisíveis que têm a maior bancada unida dentro do Congresso que estão se apropriando do fundo público. A última.
agradeço mais uma vez esse grande espaço, e eu acho que a nossa grande tarefa está justamente em desvendar o essencial sobre a dívida pública. Porque o que nós vamos ver? Que o Estado está sempre mais preocupado com a acumulação privada e sempre comprometendo as políticas sociais. Mais uma vez eu agradeço e volto em momentos de perguntas. Obrigado. Obrigado a você, José. Eu acho que foi muito complementar, porque a Sandra trouxe essa visão global internacional e você entrou no contexto nacional, no contexto do Brasil, e vocês dois puderam ajudar a gente a entender realmente esse sistema. Muita gente aqui no chat, ó, o José Castilho, do lado de Roraima, o Carajá, do Fórum de Mudanças Climáticas, a Suelen, nossa colega do Centro Alternativo de Cultura de Belém, o CAC, os colegas do SARES, Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental do Amazonas, Manaus, o Rogério Teixeira, lá aqui de Brasília, a Mercy também lá do SARES, Humberto Almeida, a Amanda, pessoal da turma dos corredores bioculturais aí, marcando presença, né? O Amauri tá aí também, muito legal ver vocês por aí. Quem mais? A Vanúbia está aí, a Maria Regina, a Cali do Vale diz, boa noite, sou do curso também dos corredores bioculturais, a expansão energética segue sendo uma das maiores fontes de vilões dos direitos humanos e da natureza, diz a Vanúbia. Muito legal aí, como o pessoal aqui no chat participando bastante, o Amauri falando um pouco também do processo da auditoria cidadã, parabenizando o trabalho, nossa colega Ana Klein também lá de Porto Alegre, gente do norte e do sul do Brasil aí, pessoal falando da oligarquia regional do Alagoas, dos Nordeste, aí, como dizia José, muita gente aí, o Moacir, o Hélio, muito legal, a Suelen está aí também, o Gabriel, muito bom contar com todos vocês aí. A gente escutou uma série de informações super importantes para compreender esse sistema. Geralmente a gente começa por esse caminho fazendo uma análise crítica, nós não temos mais muito tempo na nossa live de hoje, então eu selecionei aqui uma pergunta específica para cada um e depois uma pergunta geral, e cada um vai ter aí no máximo 7, 8 minutinhos para responder. Vou voltar com a Sandra e depois com o José. Primeiro, a pergunta para a Sandra era pedindo para ela falar um pouquinho sobre o consenso de Washington, que ela citou, e como é que ele tem correlação com os dias de hoje, o que isso implica com a gente hoje. Para o José, o pessoal pediu para explicar um pouquinho o que é esse plano Braid também, e o que ele implica nos dias de hoje. E depois, para vocês dois, e as soluções para isso, né? A gente quer saber de soluções, que é o caminho, né? Também a gente agradece a abrirem a nossa cabeça para análise crítica, para compreensão crítica desse sistema da dívida, deu para compreender perfeitamente como vocês trazem que a perspectiva da dívida não se justifica pelas manchetes que a gente escuta no jornal, de combater a inflação, com aumento de juros, que tem que fazer arroxo, que tem que fazer reforma trabalhista, reforma tributária, nada disso se justifica, e o que está posto é um modelo de desenvolvimento econômico do Brasil e uma perspectiva de colocar grande parte da riqueza gerada no Brasil, diz aí 1 trilhão, né, ao pagamento dessa dívida, que só vai, como a Sandra também já colocou no início, aumentando o fosso de quem tem muito em relação a quem tem pouco e colocando o nosso país num sistema de dependência e serventia de commodities no mercado internacional, sem ter o povo como o real beneficiário. Mas e aí? Né? A gente quer saber como fazer, por exemplo, para construir políticas públicas que combatam e promovam a mitigação e adaptação climática, por exemplo. É uma realidade. A história do 1,5 já foi pelas tabelas, né, gente? Não tem mais quem muito acredite que nós vamos conseguir segurar o barco para ficar 1,5 graus Celsius abaixo do período pré-industrial, como diz o Acordo de Paris. Os impactos climáticos estão aí, os fenômenos extremos estão aí, a gente tem visto cada vez mais secas, cada vez mais enchentes no norte, no sul, no norte global, no sul global, e, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar saídas dentro desse sistema que possam nos ajudar a converter esse dinheiro, essa perspectiva e essa riqueza, realmente, em políticas.
Vocês pensam alternativas? Tem alguns caminhos para nos apontar? Então, essas são as questões que ficam para a gente refletir nessa segunda rodada, que ela é menor, mais sucinta, mais objetiva. Eu volto lá com a Sandra para a gente falar um pouquinho sobre essa questão específica e depois sobre essas luzes do caminho, por onde a gente sai, como é que a gente consegue ter um pouco de esperança dentro dessa crise toda e tudo isso que está em jogo aí na COP. Bom, agradeço a pergunta, né? Que bom também, eu vi os comentários aqui também, agradeço a audiência. O consenso de Washington, né? Então, a gente estava, pensa bem, a gente estava no final dos anos 80, né? Alguns economistas chamam da década perdida, né? É uma década de crise de dívida, né? Todos os processos, moratória, crise no México, e muito, muito ajuste fiscal, que é apertar, tem até na época, uma charge, que era o trabalhador apertando o cinto, apertava, a conta não fechava, né? Porque era isso, aperta o cinto que o governo dá conta, aperta o cinto para ajudar o governo, mas só que não tinha mais nem cinto para apertar, porque tudo cai nas costas do trabalhador e da trabalhadora, principalmente das mulheres, né? Agora, então, nesse contexto dos anos 80 tal, então, cai o Muro de Berlim, né, nesse período de União Soviética, caindo a União Soviética, cai o Muro de Berlim, e por aí vai, todo o bloco soviético vai caindo, né? Então, a nova ordem mundial, né? Alguma coisa está fora da ordem, né? Foi nessa época também essa música do Caetano, Fora da Nova Ordem Mundial. Se falava muito da nova ordem mundial nesse período aí dos anos 90, né? E aí esse consenso de Washington foi em Washington, né, que se pensou um receituário, vamos dizer assim, para ser aplicado em qualquer parte do mundo, que é aquilo que eu mais ou menos falei, né? Quer dizer, é o ajuste fiscal, privatizações, né? É a questão da perda de direitos, né? Então vem toda a discussão das perdas de direitos trabalhistas, perda de direitos ambientais, né? Nessa onda também vai surgindo os acordos de livre comércio, também as privatizações, a liberalização do comércio. Então, é um receituário que nasce ali no final dos anos 80 e que orienta, vamos dizer assim, o mundo pós-queda do muro, pós-bloco soviético, que quando havia esses blocos soviéticos lá, o leste europeu e tudo isso, né? Como o bloco comunista chamado tal, aquilo ali, com todas as críticas que havia, com todas as dificuldades que havia ali, mas ele se via como um contraponto ao avanço do capitalismo. Tanto é que a Europa conheceu o estado de bem-estar social, né? A Alemanha, o trabalhador alemão vivia literalmente no primeiro mundo, né? Com todos os seus direitos garantidos, uma jornada de trabalho humanizada, vamos dizer assim, se é possível alguma coisa do capitalismo ser humanizado, mas por quê? Porque tinha que mostrar para o mundo que o capitalismo tinha uma cara humana. Então, o consenso do Washington vem nesse bojo desse mundo em transição, da nova ordem mundial, para destruir o que eles tinham, vamos dizer assim, criado como fachada, e fazer um contraponto ideológico, né, ao que era o fantasma do comunismo sobre a classe trabalhadora. Então, foi isso. É um pacote, o pacotão. Pacotão. Muito bem. Antes de você entrar na parte das alternativas, vou passar para o José para ele falar do plano Braid. Diga aí para nós, são duas coisas aí importantes, né? O Washington, que a Sandra nos ensinou agora, e o Braid. O que é o plano Braid, José? Bom, para entendermos o plano Braid, nós temos que entender também o que aconteceu em 1979 com o Banco Central americano. Em 79, os Estados Unidos estavam vivendo uma situação de inflação alta, ninguém queria comprar os títulos do Tesouro americano, e havia uma crise de hegemonia do dólar, segundo a Conceição Tavares. Então, esta elevação da taxa de juros de 5 para 20, ela foi usada como uma grande arma financeira. Os países do leste europeu, que tinham também empréstimos, todos os estados, aqui em Alagoas, o governador fez um empréstimo em 79 e depois fez outro em 80, saiu de 5 para 20. Então, a austeridade já começa como consequência da política de juros altos. A política de juros altos ela acabou levando a moratória mexicana e a moratória argentina. E também a moratória brasileira em 87. E também a chamada crise de crédito. Eles chamavam de crédito crush.
Então, esses títulos em crise foram depois, Nicholas Brady, que era o secretário do Tesouro americano, vai propor uma rolagem desses títulos. E a Maria Lúcia e vários outros constataram lá na auditoria da dívida do Equador que parte da dívida já estava prescrita. Então, essas dívidas podres, porque ninguém queria, ninguém tinha nenhuma perspectiva. Então, o plano Brady vai ser o momento que os Estados Unidos vão entrar, renegociar por tanto tempo. Só que aí é que vem o plano Brady, ele é base do consenso de Washington e ele é base também da nova política de estabilização. O plano real aconteceu também no México, chamado Plano Azteca. O Plano Azteca também aconteceu na Argentina, chamado Plano Cavalo. É a chamada âncora cambial. Aconteceu também na Rússia, aconteceu também em mais de 100 países. Ou seja, essa nova modalidade de estabilização vai ser exatamente por onde a dívida externa foi renegociada, esses títulos Brady passaram a ser negociados, inclusive o Nicholas Brady foi um dos grandes beneficiários, mas isso aí foi a base para a conversão da dívida externa em dívida interna e a preparação para o plano real. Porque quando o plano real foi aprovado, não foi só a abertura comercial, ele foi também o pagamento de toda a dívida externa atrasada. Aquele gráfico que eu mostrei lá da vulnerabilidade crescente é porque nós tivemos que pagar uma dívida lá atrás. E o que nós fizemos? Maria Lúcia, em particular, eu fiz também. Grande parte da dívida externa brasileira, você não tinha o nome do credor, você não tinha a taxa de juro, você não tinha nada. Nada. Eu fiz o mesmo caminho que Maria Lúcia fez, porque na época da ditadura não tinha controle de nada. Então, essa dívida externa, ela foi revitalizada. E grande parte dela deveria, segundo a Constituição, ter passado por auditoria. Então, eu já falo agora das alternativas, ou eu falo assim depois? Não, vou passar para a Sandra, depois você termina. Então, é isso, acho que a gente entende que o plano Brady foi como requentar a dívida dos países, a coisa estava falida já. Reciclar títulos podres. E arquitetar esse sistema todo que a gente hoje vive e que vem se financiarizando, aí, como vocês disseram, muito bem. E aí, Sandra, então, já deu tempo de pensar nas soluções? Por onde é que nós vamos? Quantas horas a gente tem agora aqui? Não, a gente só tem 5 minutos para cada um. Não, acho que as soluções a gente vai construindo coletivamente, não é verdade? Em primeiro lugar, dizer que as resistências existentes hoje no mundo, a greve geral na Itália, por exemplo, contra o genocídio em Gaza, é uma alternativa, né? É uma forma da gente se colocar no mundo de uma forma diferente, né? A rua, domingo, agora, né? Onde milhares de pessoas no Brasil foram às ruas para exigir sem anistia, né? Contra a PEC, essa PEC aí da bandidagem. Então, para mim, isso são sinais importantíssimos de resistência também, né? Eu estou falando disso porque eu estou lembrando da resistência dos povos indígenas, mais de 500 anos, mostrando ao mundo, né, com toda a diversidade, com toda a tentativa de genocídio que foi imposta aos povos indígenas, eles estão aí vivos, estão aí mostrando ao mundo as alternativas, as soluções para conviver, para lidar com as florestas, né, para viver com as florestas, né? Essa coisa agora de dizer a floresta em pé, ora, existe floresta que não seja em pé? Quando não está mais em pé, não é mais floresta, gente. Então, a gente usa umas palavras, a gente normaliza a coisa. A primeira coisa também que eu acho importante é não normalizar. Essa Semana do Clima em Nova York, por exemplo, é totalmente normalizada na imprensa, ninguém fala isso, mas é totalmente bancada pelo capital privado internacional dos grandes grupos econômicos. E os estados fecham acordos ali, e isso é naturalizado, não podemos naturalizar. Nada pode parecer natural, nada pode ser impossível de mudar. Já dizia o Bertolt Brecht, poeta, né? Teatrólogo alemão. Nada pode parecer impossível de mudar. Eu acho que também entender esses mecanismos, né? Não cair no canto da sereia, da venda. Tem muitas organizações que estão no bojo já desse processo de financiarização. Muitas organizações da sociedade civil, inclusive. É uma série de organizações que estão, assim, sendo servis aos interesses do capital privado nessa discussão de clima, né?
Eu acho que tem que ter política de mitigação, sim, tem que ter política de convênio. A política de convênio com o semiárido, por exemplo, da ASA, é é um instrumento, uma tecnologia social, mais de 1 milhão de cisternas, né? A agroecologia, a agricultura urbana, a reforma agrária, a reforma urbana, que são bandeiras antigas, mas que continuam. Como é que no Brasil tem 6 milhões de pessoas sem casa e 10 milhões de casas sem pessoas? Estou arredondando os números, né? Então, essas reformas estruturais, na sociedade brasileira, que é baseada, como dizia já os nossos grandes pensadores, como Florestan, como Celso Furtado, por exemplo, que é a mão de obra escravizada, o latifúndio e a cultura da exportação. Isso, acabar com o agronegócio. Gente, o agronegócio é o maior produtor de efeito do gás, de gás de efeito estufa no Brasil, é o agronegócio. Não é o automóvel, né? Então, que é terrível também para as grandes cidades, né? Que isso é outra discussão que eu não vou entrar. Mas, enfim, é o agronegócio. Então, eu acho, sabe, que não é uma fórmula mágica, vai ser assim. Eu acho que é vamos ver, uma série de elementos que vão se cruzando e que a gente aprendeu lá com os indígenas da Guatemala, por exemplo, que é a teia da vida, né? A teia da vida vai se cruzando nessas resistências, nas diversas formas de resistência, seja da greve geral a convivência com o semiárido, que vão nos alimentando e alimentar principalmente, Luiz Felipe, eu acho que é a utopia, né? A gente realmente acreditar que amanhã pode ser melhor, né? A gente tem que ter a esperançado, Paulo Freire, mas esperança de que a gente vai realmar a economia, né? Para falar do Papa Francisco, que a gente vai criar outros modelos que já existem, a gente já convive com eles, mas que são invisíveis, né? Acabei de vir agora da articulação da economia de Clara Francisco e Clara, maravilhoso encontro em Recife, com um povo incrível, com milhões de iniciativas interessantíssimas, todo mundo anticapitalista, com a visão muito crítica da economia de mercado, essas parcerias público-privadas. A gente não pode naturalizar o interesse privado sobre o público, não podemos jamais isso, e acreditar na força e na capacidade que a gente tem de resistir, de lutar, de criar novas formas de vida, de convivência, né, de criar o nosso chão da comunidade, de reatar nossas amizades, nossas relações que muito se, né, fragilizaram nesses processos últimos, mas criar esse chão da comunidade, sabe? Que eu acho que a gente, com essas redes virtuais também, torna-se cada vez mais importante a convivência, o convívio, né, o olhar olho no olho, para a gente pensar com soluções cada vez mais fortes. Não existe uma solução, nós não somos o Banco Mundial. O Banco Mundial que adora uma solução aplicável no mundo inteiro. Nós não somos o Banco Mundial, nós somos diversos. E essa diversidade é que nos enriquece e é que nos faz ir em frente e construir um mundo que seja pós-capitalista. No capitalismo não há solução para essas crises todas que a gente está, essa multiplicidade de crises que nos toca viver nesse século XXI. Eu quero agradecer muito e dizer que foi ótimo estar com vocês aqui, que conte com a gente aí para trocar ideia sempre. Muito obrigada, tá? Excelente. Depois, só um negocinho da campanha que a gente está agora com a Caritas, CNBB, vai mostrar. Quem puder pegar o celular. Com certeza. E muito obrigado você, Sandra. Acho que faz uma boa referência aos nossos colegas da Economia de Francisco e Clara, que tiveram reunidos aí em Recife recentemente, né, para o Encontro Nacional. Faço menção também a todos os amigos e amigas que se dedicam à economia solidária, né? O Brasil é um esteio da economia solidária no mundo, um exemplo dessas alternativas. E como você disse, chama atenção que as soluções para essa crise econômica, elas estão fora do sistema econômico, elas estão no sistema de convivialidade entre as pessoas, da ética, da comunidade. Muito interessante essa perspectiva. Diga, José, diga aí. Bom, eu diria o seguinte, é uma situação de extrema complexidade. Olha, cada vez mais está difícil de compreender. Depois de criar uma linguagem para tentar explicar isso. Eu vou fazer uma palestra agora, sexta-feira, sobre a crise do regime próprio de previdência, e eu fico imaginando a dificuldade que eu vou ter. Eu vou ter que falar de economia monetária, de setor público, ou seja, tornou-se tão complexo. Mas isso não quer dizer também impossível, porque o segredo está justamente em entender a dimensão de gravidade que nós chegamos.
E não é pouca coisa. Nós chegamos a uma situação, e aí eu tenho que ver o que está acontecendo com esse grupo que se chama de extrema-direita. Como é que os mais ricos, os latifundiários, como é que os banqueiros, como é que eles conseguiram ter o voto dos mais pobres? Isso é decisivo. E aí nós temos que entender o que possibilitou, nos anos 90, o início dessa luta. O início dessa luta não foi só no Brasil, ela foi na América Latina. Nós temos que entender, a teologia da libertação, ela teve um papel. E o que aconteceu? A teologia da prosperidade foi algo que o relatório Rockefeller, no início dos anos 79, e depois a Carta de Santa Fé, foi dali que surgiu o básico da ideia neoliberal. E o mais grave é que os mais pobres, em cima de uma pauta moral, eles acabam ajudando a eleger os mais ricos, os mais racistas, os que querem acabar com o SUS, os que querem acabar com a reforma agrária, os que querem acabar com o meio ambiente. Essa teologia da prosperidade e teologia do domínio tem que ser compreendida. Porque senão nós não conseguimos... Eu estou falando isso porque é um desafio na minha família. Na minha família, eu vejo esse dilema. Os mais necessitados que precisam do SUS só votam em quem quer acabar com o SUS. Os que precisam de reforma agrária, parte da minha família precisa, vota nos latifundiários. Por quê? Porque a pauta moral é o que solidifica a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi e a bancada dos bancos. Nós temos que entender exatamente isso. Porque os mais pobres foram capturados por aqueles que te oprimem. Ou seja, a perda de identidade. Então, eu diria que... Agora, nós precisamos compreender como que a dívida pública foi formada. E aí, a auditoria da dívida dos estados, a continuidade da auditoria, o movimento social precisa. Ou seja, eu estou indo agora, sexta-feira, para explicar o que é inexplicável. Ou seja, a crise do neoliberalismo é total. A privatização da Previdência foi um fracasso. A privatização da saúde foi outro fracasso. As políticas neoliberais foi um fracasso. Fracasso para quem? Para os mais pobres. O problema é que muitos dos mais pobres perderam a identidade de classe, perderam a sua possibilidade de lutar e acreditaram naquela coisa da prosperidade. Mas a prosperidade, na verdade, não é dele. Então, eu acho que entender como é que a burguesia utilizou os bancos estaduais, aqui eu tenho como provar, aqui teve uma CPI. Então, o que nós precisamos mostrar? Não são os servidores públicos os responsáveis pela dívida pública. São aqueles que foram beneficiados pelos bancos, são aqueles que ganham com juros, são aqueles que estão elegendo dentro do Congresso. Ou seja, é mais ou menos o dilema do Clark Kent e super-homem. A Lois Lane, ela não consegue ver que o super-homem e Clark Kent têm a mesma coisa. Por quê? Porque nós perdemos a ideia de identificação de classe. Então, para finalizar, eu diria que o desafio está justamente, primeiro, em compreender. Segundo, em tentar uma linguagem que nos permita retomar a luta, não só do setor público, mas a luta do setor privado, porque são todos os trabalhadores que foram atacados. E, dentro disso, resgatar a dívida social e a dívida ecológica. Então, eu finalizo colocando a importância de reconhecer que é difícil a mudança, mas que é esta a nossa única alternativa, porque senão é a barbárie. A barbárie já está instalada e nós não podemos cotidianizar a barbárie. Nós temos que dizer que a barbárie não é a nossa alternativa. É isso, muito obrigado e começando pelo básico. Procurar entender para depois ver uma alternativa para a classe trabalhadora. Muito obrigado, José. E é isso que a gente fez essa noite aí, tentando entender melhor esse sistema. Não sei se a Sandra queria dar um recado de alguma campanha, é isso, Sandra? Não, é rapidinho, é só uma coisa da campanha Transformar a Dívida em Esperança. Só botar o logo aqui, ó. Essa aqui, ó, gente, é muito simples. Transformar a Dívida por Esperança, é um abaixo-assinado, que está sendo puxado pela Caritas Internacional, Caritas Brasileira, Caritas América Latina, Jubileu Sul e CNBB. É uma chamada para ação de homenagem viva ao legado do Papa Francisco. São 3 pedidos aí para cancelar a dívida, não se fala em perdoar a dívida, é cancelar a dívida.
né? Evitar que novas dívidas sejam constituídas, e 3, pensar algum espaço internacional onde esses assuntos relacionados ao sobreendividamento dos países seja tratado. Então, por favor, assinem, está na página da Caritas, está na página do Jubileu, essa petição. É um abaixo-assinado, que vai ser entregue na 30, tá? Aos presidentes. Muito legal, isso mesmo, a campanha de transformar a dívida em esperança. A gente, enquanto organizações da igreja, acolhe, abraça e promove também essa campanha, junto com a família da Caritas, com o Jubileu. Nós vamos mostrar aí também na tela os nossos próximos encontros, das próximas lives que teremos nesse ciclo. Então, a gente vai vir falando aí no dia 8 de outubro sobre soberania alimentar e crise climática, recebendo o pessoal da Associação Nacional de Agroecologia e também o pessoal do FIAN, do Fundo Internacional de Seguridade e Alimentação. Quem vai estar mediando é o Padre Sandoval Rocha, lá da Amazônia também, pesquisador e integrante do SARES. Na sequência, depois, no dia 5/11, a gente vai trabalhar sobre o tema da transição energética justa. Então, aí também vamos entrar com um debate interessante, animado pelo padre Antônio Tabosa, e vamos contar com a Edmar e com a Ricélia também, que estão vinculados a todos esses trabalhos, vinculados à Universidade Federal de Goiás e à PUC-Rio. E depois a gente termina esse ciclo já no pós-COP, onde a gente, no dia 3 de outubro, vamos estar fazendo um levantamento das expectativas e dos compromissos e dos caminhos que se abrem depois do nosso encontro em Belém. Então, anotem aí na agenda, 8 de outubro, 5 de novembro e 3 de dezembro. Essas 3 datas estão aí para que a gente possa conversar. Vamos estar no dia 3 fazendo esse balanço com o padre Anderson, que é reitor da PUC-Rio e é o coordenador do Comitê da Província dos Jesuítas do Brasil para a COP30, o padre Aguinaldo Júnior, que é delegado socioambiental da Conferência dos Provinciais para a América Latina e Caribe, a CEPAL, lá de Lima, e a Suelen Velasco, que é uma das integrantes do Centro Alternativo de Cultura lá de Belém, né, um centro social da Companhia de Jesus, que há mais de 30 anos trabalha na região central e metropolitana de Belém e que tem vivido na pele e no cotidiano todas essas perspectivas. Todas essas informações, materiais, gravações dessas lives, artigos, vocês encontram aí nesse site, jesuitasbrasil.org.br/COP30. Sempre em colaboração com os demais, a campanha da CNBB, Igreja Rumo à COP, a Rádio Amar e Servir, artigos, materiais, então vocês podem encontrar tudo aí, compartilhar, descarregar, e a gente convida todos e todas que acessem e desfrutem de todos esses materiais. Daqui a pouquinho a gravação dessa nossa conversa de hoje vai estar por lá também. Então, queria agradecer uma vez mais a presença da Sandra, a presença do José, vida longa ao Jubileu, vida longa à Auditoria da Dívida, que consiga e que continuem conosco, iluminando os nossos caminhos aqui, em nome da Província dos Jesuítas do Brasil e toda a articulação da família inaciana que vai se preparando para a COP. Agradeço a disponibilidade de vocês partilharem conosco esses conhecimentos dos dias de hoje. Tenho certeza que nos iluminaram e que nós vamos voltar a eles para poder nos posicionar melhor em Belém, antes de Belém, pós-Belém, e todo esse compromisso, que é o nosso compromisso ético com o cuidado da casa comum e com os mais descartados da nossa sociedade. Essas são as nossas 2 preferências apostólicas universais da Companhia de Jesus, que conversam com outras 2 que se relacionam às juventudes e aos exercícios espirituais, e trazem, então, a necessidade da gente caminhar junto com organizações de dentro e de fora da igreja, nesse caminho, não só rumo à COP, mas também rumo a um mundo mais justo, sustentável e um cuidado mais integral da casa comum e dos direitos humanos. Então, a gente agradece a disponibilidade de todos e todas que estiveram conosco aqui, principalmente do Jubileu e da Auditoria, na pessoa da Sandra e do José, em colaborarem conosco. Eu quero agradecer aqui de modo especial também a Érica, que está aí nos bastidores, né, fazendo todo o processo do staff nosso aqui de apoio técnico e logístico para que a gente possa se comunicar, conectando gente de vários lugares do Brasil e da América Latina. E a gravação vai ficar disponível nos nossos canais para depois, amanhã, outro dia, você poder partilhar e reassistir. Então,
vamos terminando essa primeira live por aqui. Nós encontramos de volta no dia 8 de outubro, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, para falar sobre soberania alimentar e crise climática. Muito obrigado, um abraço a todos e todas e nos vemos na próxima.